sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje nós vamos estudar, continuar a estudar essa obra belíssima, Desobsessão, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. É a 15ª obra, escrita por André Luiz. E o título é o episódio 16, Cadeiras. É engraçado, né? Ué, como é que pode cadeira ser tema de estudo sobre mediunidade? O que tem cadeira sobre mediunidade? A gente até conhece as mesas girantes, né? Mas a questão de cadeira não é muito ventilada entre nós, não é, meus amigos? Mas ele tem o cuidado de dar uma orientação do mobiliário para reuniões. Parece futilidade, meus amigos. Parece futilidade quando nunca se passou por nenhum embaraço para o trabalho. Porque quantos embaraços são criados ao longo do tempo? Quanto trabalho é adiado, né? E nós conhecemos, algumas casas. Umas é o trabalho assistencial, o outro é o trabalho de estudo, e o outro é o próprio trabalho da desobsessão, né? Em que as pessoas vão colocando, mas não dá para fazer, por quê? E aí são colocados, às vezes, motivos muito pequeninos mesmo, mas que, na verdade, né, para aquele grupo, para aquele momento, são elementos importantes e impeditivos. Então, André Luiz, com toda certeza, na observação que ele tem, a observação espiritual do trabalho espiritual, ele se ocupa, né, em trazer esses detalhes. E essa lição Cadeiras é muito interessante. Ele fala assim: as cadeiras para reunião merecem apontamentos particulares. Evite-se o uso de poltronas que sugiram a sesta, como também o emprego de móveis desprovidos de qualquer anteparo, a feição de tamboretes que imponham desconfortos. Então a gente tem assim, às vezes alguns bancos, né? E temos até bancos de plástico, que para alguns de nós, que não passamos pelos atropelos de problema de coluna, de problema de mobilidade, não é nada demais. Mas para aquela pessoa que tem esse problema, né, que tem alguma questão até ligada, às vezes, à obesidade, gera um grande desconforto, porque não acomoda, não tem um anteparo para as costas. Também temos aquelas cadeiras, e muitas até em plástico, né, que existe, né, esse plástico mais duro, né, em que elas sugerem uma poltrona. Então elas têm braços, né? E é claro, gente, do comportamento humano, esse buscar de conforto. Então, se eu vejo uma cadeira, eu sento de uma forma. Eu tenho cuidado com a minha postura. Eu estou concentrado na minha postura. Se eu tenho uma poltrona, eu naturalmente relaxo, né? Eu solto meus braços, eu solto as minhas costas, né? Eu me distancio da mesa. Então, essa postura mais relaxada, essa postura mais solta, ela não combina com o trabalho de atendimento, porque é uma tarefa que exige atenção. Então ele coloca nem o desconforto, né, esses taburetes, esses banquinhos que impõem desconforto, nem aquelas poltronas, né, que vão sugerir o quê? O sono, o relaxamento, né, a descontração. E aí parece assim, mas que bobagem é essa, meus amigos? Estamos trabalhando com médiuns, todos somos médiuns, mas quando se tem uma tarefa especializada, né, a gente conta com algo que é o assédio,
que é algo assim bem assim, presente, né? Em função da nossa imperfeição, da nossa invigilância, mas também muitas vezes em função do próprio trabalho. Há interesses para que o trabalho não se estabeleça na casa espírita. Agora mesmo, nessa questão do retorno, e a gente fala aqui do Teresa d'Ávila, né? A gente está assim, num trabalho, num bom trabalho, a diretoria se reunindo, vendo, até para a volta do ano que vem dos cursos de forma presencial. Porque o fato das pessoas estarem assistindo os cursos nas suas casas é algo muito interessante para divulgação. Tem gente fazendo 6, 7, 8 cursos ao mesmo tempo e está gostando muito, mas a gente vai perdendo essa convivência. A gente vai perdendo essa troca magnética, essa troca fluídica com a casa espírita. E a casa espírita vai perdendo também esse fluido físico, esse fluido humano. Ah, mas aí eu mando pelo meu pensamento. A gente às vezes tem que parar e pensar um pouco, né? Será que esse meu pensamento é tão potente, né? Que consegue magnetizar essa distância imensa? A gente sabe que algumas pessoas, alguns médios, né? Principalmente magnetizadores, conseguem, mas não é o geral. O geral é a gente precisar estar um pouco mais perto. Então, há espíritos a quem não interessa a nossa estada dentro da casa espírita. Por quê? Né? Porque a nossa estada dentro da casa espírita vai exigir um grande planejamento. Se eu assisto o curso, se eu assisto reunião na minha casa, é um critério. E muitas vezes um critério até um tanto de respeitoso, né? Porque eu levanto, às vezes eu bebo água, eu atendo a outras demandas da vida doméstica e tudo, estou ali ouvindo reunião. Mas se eu tenho que sair, mesmo que a casa espírita seja próxima, mesmo que a casa espírita, eu vou falar o caso de Teresa d'Ávila, é o terraço da minha casa. Aí alguém fala assim, para Deus é mole, é fácil. Não é não, eu tenho que me organizar. Porque eu separo, né, as questões da minha casa, da minha vida pessoal, né, da minha vida doméstica, com as questões do centro. Então, eu vou ter que ter aquele momento em que as coisas da vida doméstica vão estar mais ou menos acertadas, ou ajustadas, ou planejadas, para que no momento em que eu preciso estar no centro, meu horário, eu tenho que cumprir aquilo rigorosamente. Então muda uma rotina, vai exigir uma disciplina, vai exigir um estabelecimento de prioridades, né? E aí isso faz com que a nossa mente comece a se ocupar com prece, com estudo, com meditação. E é claro, né, que para alguns espíritos esse nosso estado não é interessante. Esse nosso estado é até desestabilizador para a organização de determinados estados obsessivos, né? De determinados estados de conturbação. Então, tudo serve como motivo para eu me afastar do trabalho. Tudo serve como motivo para eu não estar na casa espírita. E tudo pode servir de motivo, né? Para que eu mesmo estando, eu me aliene do trabalho. Ah, estou muito cansado hoje, eu vou aproveitar a reunião, vou dormir, né? Vou relaxar, e aí só na hora do passe, ou na hora da tarefa, que eu vou ficar desperto. E na verdade não é esse o comportamento, né? Ou então, mas a casa é muito desconfortável, não tem ar-condicionado. Olha só, gente, essa questão de ar-condicionado e casa espírita é mais ou menos moderna. É pouco tempo. Então, ao longo desse tempo todo, a gente veio trabalhando, fazendo as tarefas sem ar-condicionado. Eu lembro até, no nosso Leon Denis, né, e muitas casas espíritas mesmo, muitas mesmo, eu trabalhei com evangelização e participei de muitos encontros também. Os encontros eram o dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro, havendo uma condição simples, né? Em alguns, a gente até levava o nosso farnelzinho
Em outros, é o almoço, aquele almoço simples que a instituição podia oferecer, né? Tudo assim, e a gente era formado o trabalhador com aquela alegria cristã. Hoje em dia, meus amigos, as pessoas falam assim, mas eu não vou. E não é para ficar o dia todo, não. Hein? Às vezes é para ficar 2, 3 horas. Eu não vou porque não tenho ar-condicionado, não tenho conforto, estou numa sala assim, numa sala assada. E aí eu fico pensando, onde é que está o desconforto mesmo e onde é que está a desculpa, né? E até o ouvir para determinadas insinuações que não são positivas, que são maléficas, né? E aí a gente tem que parar e meditar sobre essas questões. Eu não estou falando que a casa espírita não deva se esforçar para oferecer ao frequentador um conforto maior. Vamos dizer assim, é uma forma até de honrar o frequentador, né? Com um ambiente mais confortável, tudo isso, mas é que nem sempre existe essa condição. Né? Nem sempre existe essa condição. Então, que essas questões não sejam motivo para o meu afastamento, a não ser que eu tenha uma doença, uma questão alérgica, uma questão corporal séria, que eu precise tratar, que eu precise cuidar e tudo isso. E aí, às vezes, até eu me afasto do trabalho, às vezes até eu me afasto da casa e vou encontrar uma que é mais próxima, como uma companheira falou no outro dia. Aí eu estou indo para casas espíritas em que eu posso ir a pé da minha casa até lá. Por quê? A pessoa vai sentindo, né, a idade, algumas limitações, algumas questões, mas ela não deixou de ser espírita. Ela vai para aquela casa espírita mais próxima à sua casa para continuar na sua tarefa, né, até a desencarnação, né? Então isso é muito interessante, essa fidelidade que a gente tem. Porque para o trabalho material, que nos dá o salário, que nos ajuda na manutenção da vida material, a gente fica, a gente se submete. Por que não termos essa mesma atenção para o trabalho espiritual? É por isso, queridos, que estamos nós aqui, pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, nesse momento que estamos conversando sobre a mediunidade, estudando a obra Desobsessão, do Espírito André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 16, que ele tem como título Cadeiras, ele está falando do mobiliário, né? E meu nome é Deusa Nogueira. Vamos continuar? E André Luiz nos fala assim: utilizemos-nos de cadeiras pesadas na Constituição, olha só, para frustrar os impulsos de queda ou de agitação excessiva, habituais nos médios em transe. E aí a gente vai parar aqui no meio do parágrafo, né? A gente trabalha muito a educação mediúnica, que é esse compromisso do médium, né? Esse compromisso que o médium deve ter com o seu próprio corpo, né? Com o seu próprio vocabulário. Tudo isso é trabalhado. Mas em algumas situações, o choque entre a chegada da entidade e o médium, principalmente naqueles médios ostensivos, que são aqueles que têm uma exteriorização de fluido maior, causa um impacto. E esse impacto, né, se o médium não tem um grande controle, né, ou o próprio mobiliário ali não dá uma condição, a pessoa pode até cair, né? Pode até cair, ou até entrar numa agitação muito grande. Então a cadeira próxima à mesa, ela inibe determinados episódios que são desagradáveis, porque é o barulho que acontece, muitas vezes até promovendo que o médium se machuque, né? Que o médium tenha uma queda, um desconforto, né? Por um corte, alguma situação desagradável que venha a comprometer a sua saúde física, ou venha a comprometer o seu bem-estar e até o seu próprio desempenho.
Então a gente precisa ter esse cuidado, meus amigos. Esse grande cuidado em não atrapalharmos, né, essa movimentação socorrista. E aí a gente sempre lembra, vamos pensar na UTI, vamos pensar no centro cirúrgico, como as coisas são colocadas de tal forma para que não haja atropelo, para que não haja acidente, já que se está socorrendo. E já que se está socorrendo, não há por que o socorrista se acidentar, né? Então, vou ler de novo, meus amigos. Utilizemos de cadeiras pesadas na Constituição para frustrar os impulsos de queda ou de agitação excessiva. Habituais-nos médios em transe, mas construídas em estilo singelo, com espaldar amplo e alto, que suporte com firmeza os ceareiros empenhados no socorro espiritual aos irmãos perturbados, além do plano físico. Então, no meu livro, né, tem até a foto. Cadeira simples, gente. É aquela cadeira clássica, né? Que, na verdade, o assento, ele é anatômico, né? É um assento comum. E atrás tem aquele espaldar, né, em que a criatura pode colocar suas costas com tranquilidade, inclusive até sem ser uma cadeira reclinável. Tem algumas cadeiras, principalmente essas que nós usamos agora, quando estamos nos computadores, né, elas têm uma mobilidade. Essa mobilidade às vezes faz barulho, né, e permite que a gente se acomode. Aliás, na verdade, a gente se acomoda. A cadeira se acomoda à nossa posição. Ali não, é uma cadeira que tem uma posição anatômica mesmo, né? É ideal para você sentar bem, para você pensar em estar bem. E isso é excelente, não só pela questão da saúde física, mas também pelo alinhamento dos centros de força. Quando você está bem sentado, você alinha os centros de força e fica mais fácil essa atuação. A gente até vê o trabalho dos fisioterapeutas, né, que fazem esse alinhamento, né? Você, quando vai fazer uma fisioterapia, você não fica de qualquer maneira. Eles ajeitam os ombros, né? O ombro direitinho, a questão da postura do abdômen. Para quê? Para que os recursos que vão ser empregados sejam melhormente absorvidos. E essa questão da nossa postura também é importante na facilitação da tarefa do socorro, né? Da conjugação entre o perispírito do médium, né? Desse acoplamento, desse acasalamento, e o nosso perispírito, né? E também na facilitação dos amigos, dos companheiros, que são os médiuns passistas. Imaginemos o trabalho de um médium passista para dar passe em alguém que está sentado numa poltrona totalmente relaxado. Até evitando aquilo que tem que ser evitado mesmo, toques, né? Que às vezes, naquele momento, pode ser impróprio, ser indevido à situação, tocar em parte do corpo que não são recomendados, causando todo um transtorno, né? E assim, evitando também, quase sempre o trabalho a meia luz, quer dizer, baixa-se um pouquinho a luz do ambiente, né? Tudo isso, em algumas casas, tem a substituição por uma luz mais fraca, tudo isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, meus amigos, e a vigilância. O trabalho é de Jesus, mas exige de cada um de nós uma postura vigilante, uma postura discreta, para que a gente não venha colocar na própria tarefa elementos desestruturadores. E aí, ao invés de sermos aqueles ajudantes efetivos da espiritualidade, a gente é aquele companheiro que vai chegar e vai dar trabalho, né? Não é essa o ensejo, o objetivo da tarefa. Embora todos nós, e tenhamos a certeza, meus queridos, quando nós trabalhamos, invariavelmente nós somos socorridos. Invariavelmente somos socorridos.
Então ele tem que estar muito atento, né? Porque às vezes vem assim, mas eu estou me doando, meus amigos. A gente está se doando, mas o socorro já chegou até nós. Ninguém está desamparado, ninguém está jogado ao léu, né? Ninguém está sendo explorado pela espiritualidade, não é isso. É oportunidade. E a gente vê em companheiros amados mesmo do movimento espírita, né? Muitas vezes sendo convidado para uma tarefa, às vezes pessoas que têm trabalho de uma relevância muito grande e são convidados à tarefa com grupos menores. Essas pessoas são gratas pela oportunidade. Por quê? Porque elas têm certeza absoluta, que nesse contato com o outro é a oportunidade do estabelecimento de laços de fraternidade, de ajuda, de entrelaçamento, de fortalecimento moral. Então a matéria-prima é a doutrina, sim, mas uma matéria-prima perfeita, né? Mas passando por mãos imperfeitas. Mas mesmo assim, na nossa imperfeição, a ajuda, as vibrações da gratidão, as vibrações da saúde integral vão chegando até o nosso coração. E André Luiz, ele encerra, né, esse capítulo Cadeiras, dizendo assim: evitem-se as cadeiras desconjuntadas ou rangedoras, que só ruído desnecessários e perturbações outras provocam no ambiente. E aí eu até estava pensando aqui, uma cadeira rangendo, o que a gente acha? Pode a qualquer hora quebrar. E aí aquelas pessoas que guardam conserto, assim, vou ter que trazer, né, na próxima reunião, uma chave de fenda, um parafuso ou uma cola. E olha só, meus queridos, o tema do trabalho, o tema do objetivo de estarmos ali já voou, porque eu já estou distraída com outras questões. E aí não adianta falar assim, mas eu não me distraio, não. O trabalho de concentração é algo que a alma vai, ao longo do tempo, ao longo das reencarnações, amealhando, gente. Concentrar, como diz André Luiz, né, a gente congregar, né? E só se congrega, ainda mais para o bem, quando você tem elementos. E nós estamos aprendendo a organizar esses elementos. Nós estamos aprendendo com Jesus como é que a gente socorre, mesmo na posição de necessitados ainda, né? A gente está aprendendo com Jesus como não perturbar. E aí, ruídos desnecessários, a gente deve tirar do ambiente. E essa questão de ruído desnecessário é desde a hora que se chega. A gente, quando chega para um trabalho, a gente não está chegando como quem chega a um clube, a uma festa, e até um clube, uma festa, né? Sempre é bem educado, uma forma discreta. Mas às vezes pela intimidade a pessoa chega e fala alto, e cumprimenta, e ri. Não, a gente está chegando a um pronto-socorro espiritual. E estamos chegando não como visitantes, como trabalhadores. Então, é muito interessante a gente evitar ruídos e perturbações outras dentro deste ambiente. Vamos observar isso. E a gente pode levar esse meu comportamento para a reunião pública. Uma coisa é o público que chega, e quase sempre o público que chega ele é muito discreto, às vezes por medo, por desconhecimento do processo. Mas muitas vezes o médium, porque conhece, né, ele já está familiarizado com aquele projeto, com aquele processo todo, ele acaba, não é, meus amigos, sendo aquele companheiro que chega e perturbam tanto, porque fala mais alto, porque cumprimenta, levanta, vai para aqui, vai para ali, quer dizer, não se organiza. Para na hora em que eu entro no salão, eu só vou sair se houver uma grande emergência. Mas eu tenho que beber minha água, o que eu tiver que fazer, eu faço antes. E a hora que eu chegar, eu manter o silêncio, eu manter a oração, né? Eu ajudar, colaborar na manutenção do ambiente. Isso é importantíssimo para todos nós. Pensemos então, meus amigos, somos cooperadores de Jesus. Muita paz.
Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.